Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram em Jesus por causa das palavras da mulher samaritana que lhes declarara: Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com Jesus, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Sim, quando você tiver coragem e falar de Jesus e testemunhar a respeito de Jesus, muitos vão dizer isso. Não é por causa das suas palavras, não é por causa do seu testemunho. Agora, eu mesmo sei e atesto que Jesus é o Salvador do mundo e o meu Salvador pessoal. E você vai ficar muito alegre, você vai sentir-se muito feliz. Você terá ganhado alguém para Jesus. Você terá aberto as portas da salvação para alguém, porque a salvação entra quando a pessoa se encontra com Jesus. E é tão fácil esse encontro. Você se torna o promotor do encontro entre a pessoa e Jesus. E assim você abre para a pessoa as portas da vida eterna, as portas da vida nova, as próprias portas do céu. Porque é a partir disso que a pessoa vai caminhar num caminho que vai levar à vida eterna. Vale a pena. Vale a pena vencer a vergonha, vencer o medo, vencer o receio. Vale a pena a gente dar este passo e falar de Jesus. O que é que você está esperando? Testa coragem e comece. Comece logo. Todos precisam de um encontro com Jesus. É uma coisa essencial na nossa vida. A vida nova acontece a partir do encontro pessoal com Jesus. Nós somos perdoados, somos purificados a partir do encontro pessoal com Jesus. A nossa vida se muda a partir do encontro pessoal com Jesus. E é preciso que nós entendamos isso. Qualquer pessoa, sem nenhuma exceção, precisa deste encontro. Do encontro pessoal com Jesus. E a partir disso que acontece o Novo Testamento. Sim, a nova aliança começa aí. Há muita gente vivendo ainda no Antigo Testamento antes de Jesus, porque conhece intelectualmente Jesus. Praticam mandamentos, procuram uma vida moralmente boa, certa, correta. Mas não é apenas uma vida moralmente boa que vai nos salvar, não. É preciso passar por um novo nascimento. Há muita gente vivendo ainda no Antigo Testamento, querendo ganhar o céu com obras, com boas obras. É claro que temos que fazer boas obras, mas isso vai ser uma consequência de sermos filhos de Deus. O Filho de Deus faz as obras do seu Pai, mas é uma consequência. O que vai abrir-nos as portas da vida eterna é o nosso encontro pessoal com Jesus. Nós passamos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da velha aliança para a nova aliança, pelo encontro pessoal com Jesus. Você precisa, seus filhos precisam, seu marido precisa, sua mulher precisa, seu pai, sua mãe precisa, cada homem, cada mulher precisa deste encontro pessoal com Jesus. Eu quero lhe mostrar mais um desses encontros. Tome comigo então o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 45 e seguinte. João 4, 45.
Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não acreditais. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Pai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentirá melhor. Responderam-lhe: ontem, à 7ª, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho está passando bem. E creu, tanto ele como toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judeia para a Galiléia. Você escutou bem? Aquele pai reconheceu que foi a mesma hora em que Jesus disse: desce. Desce porque o teu filho está passando bem. Foi aquela mesma hora que os criados confirmaram que o seu filho melhorou. A febre o deixou e ele se levantou. Jesus nem precisou ir lá. O pai falou do filho para Jesus. Falou do filho doente. Falou do filho às portas da morte. E porque o pai foi falar com Jesus, à distância, Jesus o tocou e o curou. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Os seus entes queridos precisam de Jesus. Os seus filhos precisam de Jesus. A pessoa que você ama e que está num problema, que está em dificuldades, precisa de Jesus. Muitas vezes nós queremos resolver problemas. Eu sei que é desesperador para um pai, para uma mãe, quando o filho, por exemplo, entra nas drogas, ou quando um filho jovem começa a beber, ou quando uma filha se desencaminha, perde o juízo. É duro para um pai, é duro para uma mãe. É muito duro quando um marido entra pelos caminhos da infidelidade, ou então entra para a bebida. É muito duro. E a gente então quer resolver o problema, e pensa que o caminho é resolver o problema, e vai buscar não sei quantos meios, e até discute e briga, pensando que o negócio é solucionar o problema, mas na verdade, o que a pessoa precisa é de Jesus. Assim como o filho daquele oficial precisava de Jesus, e a solução para ele era Jesus. Igualmente, a pessoa que está lhe dando preocupações, que está lhe dando trabalho, precisa de Jesus. Então é preciso que você fale a Jesus a respeito dessa pessoa. Em outras palavras, é preciso que você ore, que você peça muito, que você peça com fé. Mesmo que você não tenha grande fé, reze, e Jesus vai despertar a sua fé, como Jesus despertou a fé daquele homem. Aquele homem queria levar Jesus, e Jesus despertou a fé dele, até o ponto dele descer para casa, mesmo sem Jesus.
Ele queria levar Jesus, ele queria arrastar Jesus até a sua casa, porque se Jesus chegasse lá, se Jesus orasse por aquele jovem, se Jesus impusesse as mãos sobre ele, ele tinha certeza que o seu filho ia ficar curado. Mas Jesus não desceu. E o homem acreditou. O homem acreditou na palavra de Jesus e desceu sozinho. E aí teve a grande alegria de encontrar os servos que vinham ao seu encontro dizendo: o seu filho está passando bem, desde ontem ele passou bem. E o pai conferiu e acabou verificando que na mesma hora em que Jesus disse: pode descer para sua casa que o seu filho está passando bem, a partir daquela hora realmente o filho melhorou. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, é de Jesus que as pessoas precisam. Jesus é que resolve os problemas. Jesus é a solução. A solução não está em nós. A solução não está nas nossas discussões. Nem a solução está nos nossos sermões. Há muita mãe, há muito pai que fica enchendo a cabeça do filho, pensando que vai mudá-lo à custa de palavras, o pior, à custa de brigas. Há muita mulher que pensa que vai mudar o marido brigando, e perdendo a paciência e se enervando. Não, não é. É preciso que Jesus entre na vida das pessoas. E a melhor maneira é falar a Jesus desta pessoa. É rezar, é pedir, é confiar. E mesmo que a gente não tenha grande fé, pedir. E a própria oração vai reavivar a nossa fé. E o milagre vai acontecer, como aconteceu com aquele pai de família. Você tem uma situação para a qual só um milagre? Vamos rezar agora. Juntos, oremos. Eu disse, se você tem uma situação para a qual só um milagre, reze. E reze assim: Jesus, eu peço como aquele pai pediu. Como aquele pai aflito, angustiado, eu estou pedindo, Senhor, só um milagre para resolver esta situação. E mostre a Jesus qual é a situação. Recorde a Jesus. Apresente a Jesus agora a pessoa em questão. Sim, fale o nome. Conte. Diga quem é. Como aquele pai, fale a Jesus. Você já está rezando. Você nem precisa rezar agora. Você nem precisa rezar agora Pai Nosso, Ave Maria. Isso também é bom. Mas apresente a Jesus a pessoa. E agora diga comigo: Jesus, eu creio. Eu confio. Venha até a minha casa. Venha até essa pessoa, Jesus, e toca. Eu sei, nem precisas vir fisicamente, sensivelmente. Se tu dizes uma palavra, esta pessoa que eu amo agora vai ser tocada. Eu creio, Senhor. Eu creio. Aumenta a minha fé. E porque eu creio, eu agradeço. Eu agradeço, Senhor Jesus. Amém. Teu filho está passando bem. E acreditou aquele pai e toda a sua casa. A pessoa por quem você pediu está bem. Tenha certeza, Jesus tocou. E porque Jesus tocou, tudo vai se mudar.